Minha amiga e meu amigo, eu vou exibir dois vídeos na sequência, em que jornalistas da Rede Globo, em pleno programa ao vivo, faz críticas pesadas a Lula e ao Nicolás Maduro, em virtude de quando a Globo News cobria o encontro da CELAC, o encontro entre países latinos e do Caribe. Um jornalista da Globo News foi fazer uma pergunta ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e esse respondeu com galhofa, com deboche, e seguiu em frente, deixando o repórter no vazio. Olha esse vídeo, esses dois vídeos na sequência, depois eu volto a fazer um comentário. Ele brincou, imitou ali um sotaque brasileiro, mas quando eu perguntei sobre eleições venezuelanas, democráticas principalmente, ele bateu no ombro do segurança e o carro se foi. Vamos ver o que ele disse. Presidente, o que se dijo na reunião com o presidente Lula? Muito boa. Fortalecer cooperação, encontro empresários, avançar em inversão. E sobre as eleições? E venceremos. Achei o tom dele meio debochado, o camarote, o jeito de falar ali, né? Pelo menos me soou isso. Pois é, primeiro, Trave, só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que a imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador não tem medo de imprensa, porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul, porque ele estava um pária, inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, não, porque trazer, e ainda com uma lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. E agora o presidente Lula está sendo pressionado. Recentemente teve aqui o Antony Blinken e fala diretamente da Venezuela. Mas o Maduro deixa ele, de fato, não fazendo uma eleição transparente, ele deixa o Lula numa situação ruim. Porque o Lula foi a pessoa que fez esse gesto de reabilitação do ditador. A expectativa é pura ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso, já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos, da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua. Ele não é contra ditaduras, depende da ditadura. O discurso da democracia de Lula é um discurso puramente doméstico voltado contra o bolsonarismo. Ele não tem nada a ver com convicções democráticas. É um engano de boa fé, mas é um engano imaginar que Lula está sendo vítima de uma armadilha de Maduro. Não, Lula é um participante consciente de uma farsa na qual Maduro aceita um acordo para eliminar as sanções americanas contra a Venezuela,
para depois trair esse acordo que ele aceitou, não pela primeira vez. Essa farsa conduzida por Maduro tem como coadjuvante consciente o presidente brasileiro. Eu digo coadjuvante consciente porque é um erro tratar Lula como um bom selvagem, como um ingênuo de boas intenções, mas um tanto inculto, que não entende direito o que está acontecendo. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo, é inteligente e culto. Ele faz parte conscientemente da farsa de Maduro. Essa farsa envolve realizar eleições, mas não eleições democráticas. Lula já disse em outra oportunidade que a Venezuela era muito democrática porque faz muitas eleições. Ditaduras fazem eleições, a ditadura brasileira fazia eleições. Ditaduras fazem eleições que não são eleições livres e que têm resultados de cartas marcadas. É isso que Maduro está programando fazer, com atos muito claros nessa direção, e Lula é o coadjuvante dessa farsa que Maduro prepara. Minha amiga e meu amigo, Camarote e Magnoli fazendo críticas pesadas ao ditador Nicolás Maduro e a Lula por ser o padrinho do Nicolás Maduro. Minha amiga e meu amigo, aonde está a surpresa nisso? Só agora a Rede Globo descobriu que Lula e Nicolás Maduro casam bem como a mão e a luva, que são dois ditadores? Neste último episódio, Nicolás Maduro deixou o jornalista da Globo falando sozinho. Mas nós não podemos esquecer que no início do ano passado, quando Nicolás Maduro esteve aqui no Brasil, um dos seus seguranças desferiu um soco no peito da jornalista da Globo, Bélis Ortiz. Ou, por incrível que pareça, esse último episódio foi menos grave, porque fez uma galhofa e deixou o repórter falando sozinho. Lá atrás, o penúltimo, foi uma agressão física. E o que a Rede Globo fez? Se acovardou. Aceitou tudo isso como se fosse uma coisa normal. A Rede Globo vem tardiamente fazer esse reconhecimento. Nós vivemos, sim, uma ditadura brutal. O Lula é, sim, um ditador e amante de ditadores. Tanto é que vivemos uma ditadura que a própria Rede Globo não consegue e não tem a liberdade para noticiar os fatos que acontecem no Brasil e ao redor do mundo, se não for sobre a condução do Ministério das Comunicações do governo Lula. Essa mesma Rede Globo se transformou em um órgão de publicidade, um órgão de imprensa do governo Lula, do regime Lula. E isso é vergonhoso, é ruim para a democracia. O que a Rede Globo está passando, ela tem culpa. Enquanto eram os outros que estavam sendo vítimas das agressões desses dois regimes, a Globo estava quieta, corroborando com tudo com seu silêncio. E agora ela está sendo vítima de um monstro que criou e ajudou a alimentar. O Brasil é uma ditadura. A Venezuela é uma ditadura. Nicolás Maduro e Lula são ditadores. E a Globo precisa escancarar essa percepção e não falar pelo canto da boca. Quantas aberrações aconteceram no Brasil e a Rede Globo ficou quietinha. Esse festival de busca e apreensão executado pela Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, é aberração, é um atentado à democracia. O fato do Crezão ter morrido dentro do presídio da Papuda, sendo que por diversas vezes o seu defensor, o seu advogado, pediu a liberdade e a PGE entendeu que aquela liberdade caberia, mesmo assim foi negado e ele veio a óbito. A imprensa, a Rede Globo não deu sequer uma só linha. Até uma mega manifestação feita pela direita no último dia 25 de fevereiro, que botou milhões de pessoas na Paulista, a Rede Globo não fez a cobertura, preferiu exibir marchinhas de carnaval.
E agora está sendo vítima de um monstro que criou e ajudou a alimentar, repito, a ditadura. A Rede Globo precisa se encontrar, precisa tomar tendência, ter compromisso com a verdade, com a notícia. O que ela vem fazendo é ruim para o Brasil, mas é ruim para ela. Porque ela já perdeu e muito a credibilidade. E nenhum veículo de comunicação sobrevive sem essa condição, credibilidade junto ao público. Tarde, muito tarde, mas a Rede Globo vem a público reconhecer esse regime como tirano, porém, lá atrás já sabia que o era. Não é possível que jornalistas estudados, conceituados, não consigam fazer essa distinção. O que é democracia, o que é uma ditadura. É preciso ter compromisso com a verdade. A Rede Globo está respirando por aparelhos. Mas se tomar tendência e voltar a fazer um jornalismo sério e reconhecer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é ditadura, o que é democracia, talvez aconteça um milagre de resgatar a credibilidade junto a uma pequena parte da população brasileira, ainda que seja uma pequena parte. É lamentável ver a Rede Globo se curvar diante desses regimes, sendo ela ainda o maior veículo de comunicação desse país, embora em queda livre, em todos os aspectos. Vergonhoso. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.